Bem, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, o horário que você estiver assistindo esse vídeo aí no YouTube. Um abraço especial para os meus alunos de Literatura Portuguesa 3 da Universidade Federal de Rondônia e a todos aqueles que chegaram até esse vídeo para a gente estudar um pouquinho sobre o simbolismo português, sabendo que o simbolismo é um período literário muito importante porque ele deflagra o processo de modernismo, de modernidade, principalmente na própria Rússia, na própria França, na própria Alemanha, aquele conceito forte de modernidade, de moderno, e que vai cair no modernismo. Então, a modernidade colocada pelo Baudelaire, pelos poetas simbolistas da praxis russa, pelos poetas de toda os sete poetas malditos, todos ligados aí ao uso do simbolismo enquanto perspectiva de pensar a literatura pela construção, de pensar a literatura pela sugestão da linguagem, como o Mallarmé tanto faz. E a gente começa a aula já pegando um material introdutório. A gente está aqui com Domingos Proença Filho, no livro Estilos de Época na Literatura, Estilos de Época na Literatura. E na página 268, a gente vai pegar aqui uns conceitos bem introdutórios para que a gente possa serem gatilhos, né? Estopins, para que a gente possa trabalhar aí o simbolismo. Primeiro elemento que ele coloca aqui, que é a concepção mística da vida. Essa concepção mística da vida, ela é muito importante porque a gente aqui eu quero explorar a questão de que a gente tem o cristianismo católico cristão muito forte do romântico, e antes a gente tinha um paganismo mitológico do neoclássico, e agora a gente vai ter basicamente aqui um momento de zerar essas convicções religiosas e a gente buscar influências orientais, da Índia, né? E buscar uma outra perspectiva do mundo, da outra perspectiva da morte, né? Não aquela morte romântica, mas a morte simbolista. É aí que vem um pouquinho a concepção mística da vida. Mística do ponto de vista dos segredos ocultos da vida ou da morte, dos segredos ocultos dos ritos eucarísticos e tudo mais, ok? Então, a gente vai entrar aqui, por isso que entra o simbolismo como a ferramenta, o instrumento desse misticismo. Um outro ponto, elemento intelectual, né? Então, a gente tem aqui uma preocupação com esse elemento espiritual, com esse elemento místico e com esse elemento subconsciente. Eu tenho por mim, e é uma leitura que eu faço da poesia simbolista que eu tive contato, é que o subconsciente seria um item muito importante aqui para levar em conta. Se o romantismo ele teve o lado emocional, né, a emoção como principal elemento temático, não elemento temático, mas elemento discursivo, de subjetividade, o subconsciente ele é muito caro para o simbolismo, uma vez que ele vai buscar nas camadas mais profundas contatos até mesmo semióticos com a primeira idade, com sons, contatos com os sentidos do tato, os sentidos do sabor, do olfato, do paladar. Por isso que o simbolismo acaba sendo tão sinestésico, né? A sinestesia, que é esse cruzamento de sons, tato, paladar, olfato, visual, é que vai dar essa perspectiva de contato com o subconsciente. Então é muito legal isso. Uma outra coisa é que o simbolismo está conectado ao particular, né? Em detrimento do coletivo. Se o realismo está preocupado em colocar o homem num contexto mais amplo de laboratório ou de sociedade, o simbolismo não se interessa muito por isso. Ele vê o homem um corte sincrônico desse homem, esse homem fenomenológico, um homem isolado, né? Tentativa de afastamento da realidade, o que é natural, vai ser consequência desse individualidade, né? Então a gente tem uma tentativa de afastamento da realidade da sociedade contemporânea. Então extrai o homem do seu contexto social ou coletivo, até porque o que tem valor para o simbolismo é
esse subconsciente, essa individualidade. Legal esse aqui, ó, conhecimento marcado pela intuição. É claro que a gente está falando de um momento literário que o subconsciente, que o inconsciente, ele é valorizado, que o sonho, ele já vai namorar, ele vai flertar e vai criar um ponto de contato com o próprio surrealismo, o simbolismo. A gente tem, né, o Apollinaire aproximando aí do simbolismo. Então é claro que a gente vai ter muito mais intuição do que propriamente dito a lógica. Nesse vídeo aqui que vocês vão estar assistindo, terminada essa fase conceitual inicial, eu vou mostrar uma parte, alguns quadros, e a gente vai entrar lá diretamente em dois poetas. A gente vai analisar os poemas mais esmiuçadamente. Aqui também a gente tem ênfase no poder de dividência do artista. O artista ele é colocado aqui num patamar mais místico, mas além do domínio da linguagem, ou pela linguagem, ele tem um poder, né, de visualizar, de evidência, né, que é natural, é típico, né, do simbolismo, usar instrumentos ocultos, né, de poder, né, instrumentos de poder místicos. ênfase na imaginação e na fantasia. Claro que aqui é o que eu digo, que o simbolismo ele foi a plataforma que deu origem ao surrealismo também. Há muito ponto de contato aí, né? Desprezo à natureza em troca do místico e do sobrenatural. Então a gente tem valores aqui claros, né? Em detrimento da natureza estática, a gente vai ter esse elemento místico, esse elemento sobrenatural, que até então a gente só podia perceber isso talvez na mitologia, no aspecto mitológico, né, de uma cultura pagã, né? Quando você vai para o romantismo, você não vai ver muito isso, apesar da questão da vida depois, o tipo de morte que a gente vai ver do indivíduo, né? Mas aqui no simbolismo que a gente vai ter isso de modo muito mais forte. Pouco interesse pelo enredo e pela narrativa. Então a gente tem aí tanto missal. Se você pegar o Cruz de Souza, ele ainda produziu, né? A questão de missal, né? Mas do ponto de vista, há narrativas simbolistas, como é o caso do Conde de Lautréamont, né? Os Cantos de Maldoror, ele tem um pouquinho de narratividade, sim, né? Ela é uma obra considerada, ela é muito estudada, mas não, o gênero dela não é muito classificável. Então, eu só estou dando um exemplo aqui dos Cantos de Maldoror, só para poder do Conde de Lautréamont, só para a gente poder assim entender um pouquinho que essa dificuldade de um gênero dentro, não dificuldade, né? Na verdade, já está explicando aqui, ó, o próprio Domingos Proença Filho, ele fala, o tom altamente poético. A gente tem um tom altamente poético. Na tonalidade discursiva, de ver quem lê, de ver o emissor, de ver a própria mensagem, de ver o todo discursivo, como aquele poema ou aquela produção vai entrar dentro do circuito de leitura, né? Então a gente tem um tom altamente poético da dicção, né? De como esse poema vai ser, ou esse objeto, né? Se a gente pensar nos Cantos de Maldoror, um tipo de narrativa diferente, como ele vai ser executado, né? Então a gente tem isso também. Cultivo de poesia que não se empreende a uma interpretação lógica. Então a gente é normal que a gente tenha flashes de poemas com flashes, de poemas com pequenos laivos de memória, né? E aqui, ó, se fundamenta no não conceitual da linguagem. Se vamos ver o que o Domício fala a respeito disso, no item 12. Vamos ver aqui. Esse não conceitual aqui, só para a gente poder entender, a gente poderia entender o seguinte. A linguagem, se você pega, por exemplo, o lance de dados do Mallarmé, Stéphane Mallarmé, a gente começa a perceber, né, que a literatura ela começa a sair da língua como língua que a gente conhece, tá? Como discurso linguístico, como fala.
E ela começa a usar o conceito de língua mais amplo. Ela vem trazendo símbolos, ela vem trazendo outras dicções, frases, aforismos. Então, eu acredito que esse não conceitual da linguagem é essa transição que o simbolismo ele já vem cavando para sair do discurso linguístico da fala comum, né? Aqui, utilização do valor sugestivo da música e da cor. Vocês vão ver nos poemas que a gente vai analisar que isso é muito claro. São outras formas de comunicação mental. Naturalmente, a gente já está lançando informação para o subconsciente. Então, o subconsciente adora receber a musicalidade e sonoridade. Por isso que tem sinestesia. O nosso subconsciente gosta de receber esses sinais. E é um valor sugestivo, porque são os sinais que vão construir aí um sentido provável. Tá? E utilização de processos como associação de ideias, a gente tem a paranomase, a palavra puxa a palavra, né? Que a gente vai ver em alguns poemas. Sonoridades que puxam sonoridades, vozes veladas, veludosas, vozes, né? Representadas por uma linguagem figurada, a gente tem muita figurativização, que quando você chama um símbolo, né, para dentro da literatura, você está trazendo a figurativização dela. Não só a tematização, é bom dar uma olhada na teoria do Fiorin, que é muito legal, já tem vídeo aqui no canal, vou ver se eu lembrar, vou colocar o card aqui em cima, sobre a questão da tematização e da figurativização, que é bem legal. Principalmente por metáforas e por símbolos. Se a gente pensar na metáfora, a gente vai lá no Baudelaire, na forma como ele trata a figurativização que ele faz, por exemplo, no Albatroz, que é um belíssimo poema. Então, aqui são características gerais. Né? Evoluindo aqui, a gente dá uma olhadinha aqui como é que foi o simbolismo em Portugal. O próprio Domingos Proença Filho, seguindo aí na linha dele, ele coloca aqui uma coisa interessante, que ele coloca o Simples, esse livro, né, do Guerra Junqueiro, ele coloca que é o primeiro livro simbolista lido no Brasil. O que não é exatamente o primeiro livro simbolista historicamente registrado, que no caso seria do Eugênio de Castro, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, basicamente, para o Domíncio e pelo estudo que ele faz, o livro O Simples do Guerra Junqueiro acaba sendo o primeiro, né, livro lido português, né, no Brasil, tá? Primeiro livro simbolista, né, lido no Brasil, lido por Cruz de Souza. E aí ele vem mencionar aqui a questão do Antero de Quental, o Domíncio coloca o Antero de Quental aqui, questão Coimbra, tudo aquilo que a gente já estudou no realismo, tem vídeo aí. Questão Coimbra, a briga, o conflito que o Antero de Quental teve com o Castilho, que é o último romântico, né, o comentário que foi feito a respeito do prefácio do Castilho, do Urtigão, daquela sacada genial da questão do duelo. Então, a questão Coimbra, então coloca o Antero de Quental como um cara que trouxe isso. Mas, olha aqui, ó. Mas o grande impacto foi provocado em 1890 com a publicação de O Aristos, do Eugênio de Castro, que eu falei para vocês. E é legal porque agora a gente vai estudar, daqui a pouquinho, acabando aqui essa parte introdutória, a gente vai pegar o livro O Aristos e nós vamos pegar alguns poemas do Eugênio de Castro, vai ser os primeiros poemas aqui que eu vou já iniciar essa análise, são bem interessantes. Então, a influência francesa já começa no título, né, Nascer das Palavras de Verlaine, né? O Aristos, que ele cita, né, na obra, provavelmente Passeio Sentimental, né? O novo estilo, nova música, novos ornamentos que vem enriquecer a poesia portuguesa. Então, o Domíncio fazendo menção aqui à obra do Eugênio de Castro. A gente vai olhar o Eugênio de Castro, e aí em 1891, o mesmo poeta, talvez o livro mais característico, né, do decadentismo. O decadentismo é muito importante para entender o simbolismo. Eu vou comentar nos poemas ali sobre esse decadentismo, sobre o spleen, tudo coisas meio que importadas do próprio Baudelaire. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre esse decadentismo, sobre principalmente esse final de século, né, 19, abrindo o século 20, que trouxe um monte de coisa diferente.
E aí, é claro, em horas, a gente vai ter aqui o conjunto maior do vocabulário poético, que vai talvez estar a particularidade, né, do simbolismo português em relação ao simbolismo brasileiro. Então o Domício vai dizer aqui, ó, em horas entrarão de roldão para o vocabulário poético quase todos os elementos que distinguem o idioma simbolista brasileiro. Então não somente as palavras, mas também numerosos dos modismos e cacoetes, né, que se tornaram inseparáveis do feitio do nosso simbolismo. Então ele está colocando aqui que a gente tem uma diferença muito grande. Uma diferença muito grande talvez seria difícil afirmar, mas a gente tem uma diferença do simbolismo português e do simbolismo brasileiro. A grande variedade de metros, prosa poética alternando com estrofes regulares, a torre de marfim diretamente mencionada e preconizada, as maiúsculas individualizadoras e alegorizantes, a plena invasão das expressões dos temas litúrgicos, a procura da música Verlaine, as litanias, né, que são ladainhas e responsos, que eu também vou comentar para vocês, vai estar todos esses itens aqui eu vou comentar com vocês aqui embaixo, para a gente, dentro das poesias, que vai ficar mais fácil para vocês. E aí, o Camilo Peçanha, eu vou trabalhar com vocês, o Camilo Peçanha, e o Eugênio de Castro. Vão ser os dois que a gente vai trabalhar já agora. Tá? E por fim, a gente tem aqui, eu trouxe também um pouco eu trouxe um conceito aqui do Alfredo Bozzi, no História Concisa da Literatura Brasileira. E eu trouxe esse tópico aqui das caracteres gerais do simbolismo, que eu acho legal, porque ele vai dizer aqui, ó, que o Parnaso contemporâneo, né, ele trouxe aos simbolistas uma paixão pelo efeito estético, que é aquilo que eu falei. A gente tem aqui os primeiros momentos da modernidade, né? Mas os poetas eles queriam algo mais, eles queriam transcender os seus mestres, né? Para o que ele chama aqui de sentimento de totalidade. Quando acabou o romantismo, a gente não conseguiu uma união, né, de características. Ele coloca aqui, ó, a arte pela arte de um Gautier, de um Flaubert, é assumida por eles, mas retificada pela aspiração de integrar a poesia na vida cósmica e conferir-lhe um estatuto de privilégio que tradicionalmente caberia à religião ou à filosofia. Acho que isso aqui explica muito a respeito do simbolismo, né? O Alfredo Bozzi foi feliz nesse ponto, porque o simbolista, além dele se preocupar com a linguagem, ele também tem não uma presunção, mas uma ambição de impulsionar a poesia simbolista a uma alçada mais religiosa, a uma alçada especial, ou filosófica, ou religiosa, né? O simbolismo, segundo o próprio Bozzi, o simbolismo ele reage às correntes analíticas dos séculos, que estão terminando ali no século 1870 para frente, assim como o romantismo também ele reagiu à ilustração, né? Por quê? Porque, por mais que a gente queira ou não, esses movimentos realistas puros ou simbolistas, eles tinham um envolvimento político. E na verdade, o simbolismo ele evita movimento político, né? Então, a gente tem aí uma postura mais alienadora do simbolista em relação à questão política. E um outro termo que eu trago aqui do Alfredo Bozzi, para que a gente possa também, a partir de já entrar vou entrar nos textos, né, propriamente ditos, é a questão do símbolo, né, que ele é considerado uma categoria até difícil você falar de símbolo, porque símbolo é algo tão abstrato para a gente que estuda, que a gente teria que fazer um glossário do que tipo de símbolo que a gente está mencionando, né? E o Bozzi considera aqui uma categoria fundante da fala humana, né? E originalmente preso a contextos religiosos. Ele está se colocando aqui o símbolo como entidade de conexão do homem, né? Como elo, conector, né? Desse ser humano com algo mais, né? Como ele coloca aqui o todo universal.
Então a gente tem aqui mais ou menos uma ideia. Aqui, pessoal, é uma apresentação de alguns tópicos para que a gente possa cair logo dentro do simbolismo na parte textual. Tá? Vamos dar uma olhada em algumas imagens aqui que eu acho que vai fazer um link legal e aí a gente já cai nos textos, porque tudo isso que eu falei aqui vai ficar muito mais claro quando a gente analisar os textos. E a gente tem aqui, por exemplo, essa aqui é bem legal do que eu acabei de falar para vocês. Vamos ver a pintura. Então, aqui a gente tem uma passagem bíblica. Então, essa adaptação aqui do cristão para o místico eu acho muito legal, né? Então, é mais ou menos o que o simbolismo fez, assim. Não, Baudelaire já foi mais radical. Então, você tem Salomé dançando, né? Aquela história de que o rei manda matar João Batista a pedido da mãe de Salomé, né? Mas acredito eu que a mãe de Salomé seja essa, o rei, e a Salomé dança, né? Então a gente tem aqui um aspecto que é muito... Ela toda com indumentária, né? Então você tem toda uma cultura oriental aqui, ó, nessa túnica, né? Tá vendo aqui? Muito oriental. Oriental mesmo. A espada, né? E aqui a cabeça de São João Batista. Com essa mistura aí que a gente tem de Oriente com cultura judaico-cristã. Você vê, um rei muito orientalizado, pedras preciosas. A Salomé está bem vestida a caráter, né? Com pedrarias e todo esse aspecto que vai representar todo esse ocultismo. E automaticamente bem sensual. Não só o aspecto da dança vai trazer para a gente a ideia dos rituais sonoros, né? Os rituais sonoros orientais. Então, essa tela aqui é muito emblemática do que a gente vem falando. É uma tela considerada uma tela simbolista que mescla aí dois aspectos fantásticos, que são os aspectos da cultura judaico-cristã e da cultura oriental, cruzando uma passagem bíblica com toda essa alegoria, essa luminosidade, a ritualização, a música, o vestuário, fundindo aí judaico-cristã com o Oriente. Então eu acho assim sensacional, né? Muito legal essa tela. Os simbolistas se aproveitaram um pouco disso, né? Para também não perder leitores. Porque o que acontece? Se você vai no caminho do Baudelaire, negando muito o cristianismo, você perderia leitores, né? Porque você pega Portugal, por exemplo. Portugal é muito católico cristão, né? Então você não pode você fazer uma literatura que nega. Então isso que você colocou é legal, porque essa ponte aí talvez tenha sido até uma desculpa para juntar, né? O Oriente com o Ocidente, né? E a fazer essa aproximação. Pode ser exatamente, pode ser por aí sim. Porque Portugal é um público muito mais difícil de você conquistar. Os caras gostam até 1920, 1930. Foi um dos últimos países a acabar com a monarquia real. Né? Assim, a monarquia tem hoje aí, mas é tudo fake, né? A monarquia é muito simbólica, né? Mas a monarquia de verdade acabou em Portugal, demorou muito. Eu não sei se vocês sabem, mas a verdadeira monarquia ela está ligada à posse da terra. Parte do princípio de que todas as terras são do rei, são donos de tudo, né? Conforme eles foram perdendo as terras e tendo que vender e ficando mais pobres, e os plebeus comuns comprando as terras deles, eles foram minguando. Esse canal aqui, esse blog, eu achei legal que ele tem outros quadros. Ó. Esse também é um quadro do Gustave Moreau. Também você vê aqui uma coisa meio misto aqui, né? Meio mística, mas ao mesmo tempo cristã, como se fosse imagens de santas, os santos, mas num contexto diferente, né? E o nome desse quadro aqui é Vozes da Noite. Mas para barrar esse da Salomé aqui, a aparição é complicado, né, gente? Esse quadro aqui, e ele é grande, tá? Esse quadro aqui é grande, grande, grande. Olha o outro aqui, ó.
Deixa eu pegar um aqui. Só para vocês entenderem. Ó, esse é Salomé, ó. Tá? Então você vê que já aquele é a aparição. Esse é Salomé. O rei está ali. Provavelmente aqui está a mãe dela. Né? E a dança que ele seduz e tal, pedindo para, né, a cabeça de São João Batista. Então, esse Salomé também é bem legal para a gente perceber isso que a gente está, né? E aí, pessoal, tem uma coisa que vocês podem anotar aí na mente ou quiser registrar. A sensualidade é algo importante para o simbolismo. O elemento sensual. Ele é muito importante, tá? Um elemento sensual é... Deixa eu botar meu carregador aqui. O elemento sensual é super relevante. Porque é ele que é um elemento também de chamar a atenção do leitor, né? Esse aqui é Safo, a poetisa grega. No modelo assim, ela com a lira na mão, né? Tocando. Safo é aquela... Ela morava na ilha de Lesbos, né? E ela ganhou, ela herdou do pai uma ilha, ela tinha condições financeiras na época, ela reza a lenda, e ela era poetisa e ela fazia os versos sáficos, com uma métrica bem sofisticada. Como ela morava na ilha de Lesbos, e ela se envolvia com mulheres, foi daí que veio a origem lesbianismo, da ilha de Lesbos. A Pietà, a versão do Gustavo também, né? Bem, só para a gente poder ter uma ideia aqui mais ou menos, né, do que eu estava falando, Orfeu, né? Bem, vendo um pouquinho disso, da pintura, bem, o simbolismo português, então, ele é uma adaptação do simbolismo francês. Eu acho que o simbolismo no mundo, o único simbolismo que não foi imitação, na minha opinião, na minha humilde opinião, que não vale um real, mas na minha humilde opinião, acho que o simbolismo mais original, sem ser o francês, é o russo. E aí a gente vai eleger um poeta que é o Eugênio de Castro. Ele vai ser o nosso primeiro poeta aqui que a gente vai né, tratar. Deixa eu ajeitar meu pincelzinho aqui. Ou é pincel? Aqui. Então, Eugênio de Castro. Ele me marcou desde a minha adolescência. O Eugênio de Castro ele tem um poema que tem uma estrofe que eu achava legal, que ele falava mais ou menos assim: eles iam moribundos, escutando ao longe as batidas do martelo na madeira, que eram os carpinteiros martelando e construindo os seus futuros caixões. Então, o cara estava escutando o barulho lá do cara martelando e fazendo o próprio caixão. Já é a conectividade aí com a morte. O Eugênio nasceu em Coimbra, cara. A gente sabe muito que Coimbra foi muito influente na literatura desse final do século XIX ali, 1800 para frente. Não, 1850 para frente. Você viu que a gente teve questão Coimbran, Antero de Quental, galera toda ali em Coimbra, tá? Por causa da faculdade. Então ele fez a faculdade de Coimbra. Fez o curso de letras lá, né? Lançou alguns livros que não foram tão importantes, mas o livro mais importante foi o Aristos, de 1890. Né? Então, essa obra... É claro que ele liderou um grupo chamado Insubmissos, de 89, bem a época que proclamou a proclamação da República aqui, né? E em 1890 ele publica o Aristos. Então, o Eugênio de Castro vai ser um poeta que eu escolhi porque eu acho bem legal para a gente poder entender, né? E aí eu queria registrar aqui que ele tem o poema Salomé. Você vê a força de Salomé dentro do simbolismo, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar mais sobre Salomé, acho que é legal, né? Para entender, né, melhor. E aí tentar supor por que a Salomé é tão forte aí na cultura simbolista, né? Por que é tão forte?
Então vamos dar uma olhadinha nos poemas dele, que a gente aprende mais direto logo na produção, né? Então esse aqui é um soneto, você está vendo que o simbolismo adorava esse aqui, ó, 2 quartetos, né? E 2 tercetos. Vamos ver se tem alguma métrica. Tua frieza aumenta o meu desejo, com 10. Então tem métrica, não é verso livre. E nem verso branco, que é romântico, né? Então você vê na frente lá, mas eles voltam para o verso clássico, para a métrica. Fecho os meus olhos para te... Fecho os meus olhos para te esquecer. 10. Não preciso mais repetir, vai dar 10 provavelmente. Vai manter um soneto tradicional, né? Com decassílabo. E aí ele vem. Tua frieza aumenta o meu desejo. O desejo, a gente sabe que todo elemento libidinoso, o simbolismo, é só lembrar da Salomé seminua lá para a gente não deixar para trás a ideia da sensualidade. Aqui a gente tem uma coisa legal, ó, a gente tem uma semântica inversamente proporcional. Ó. Normalmente, se a gente fala assim, a tua frieza aumenta o meu desejo. É o oposto, né? Normalmente, quente, desejo. Aqui ele está dizendo frio, desejo. É claro que isso aqui está muito ligado ao mal do século. Na verdade, é o decadentismo, né? A gente não pode... É diferente. O decadentismo simbolista do mal do século romântico. Isso é uma coisa importante. Se tiver uma questão de prova lá e tiver uma alternativa assim, o mal do século e o decadentismo é a mesma coisa. Ou são a mesma coisa. Não, não são. É um pouco... Mas um nasceu no outro, sem problema. Fecho os meus olhos para te esquecer, mas quanto mais procuro não te ver, quanto mais fecho os olhos, mais te vejo. Então, uma relação inversamente proporcional, né? Menos é mais, né? Quanto menos eu quero, mais eu quero. Quanto mais, menos. Então, a relação inversamente, semanticamente, recurso que o poeta usou aqui. Humildemente, atrás de ti rastejo. A ideia do rastejar, fiquem sempre espertos nos poemas simbolistas, eles adoram serpentes répteis, né? Olhar por baixo, olhar sorrateiro, ficar ali, eles gostam muito disso, né? Aqui, humildemente, sem te convencer, antes sentindo para mim crescer, dos teus desdéns o frígido cortejo. Então, aqui ele está nessa relação se você for colocar na relação sujeito-objeto, ele está numa relação de não ter o objeto e de ser desdenhado pelo objeto, que no caso pode ser uma mulher ou uma amada. Sei que jamais hei de possuir-te. Sei que outro... um poema meio de corno, né? Feliz, ditoso como um rei, enlaçará teu virgem corpo em flor. Meu coração, no entanto, não se cansa. Amam metade os que amam com esperança. Amar sem esperança é o verdadeiro amor. Cara, esse verso aqui, ele está imitando Camões, fazendo o verso de ouro. O verso de ouro é aquela fala lacradora, né? Aquela fala lacradora. Então, quanto mais ele sofre, mais ama, né? É o chavão. E amar sem... Olha aí, pessoal, dá para fazer uma tatuagem aí, ó, assim, um textinho. Amar sem esperança é o verdadeiro amor. Sem recompensa, né? Amar por amar. E sofrer, né? Quanto mais sofre, mais ama. É a ideia básica aqui do... E isso tem tudo a ver com o simbolismo. Essa submissão simbolista. Né? Do cara, ele é submisso à condição dele. Não tem o que fazer. É isso e pronto, acabou. Né? Dane-se, vai acontecer e não tem jeito. Mas esse poema aqui ele é um simbolista ainda que não daria para a gente melhorar ele. Então, esse aqui do Eugênio, Um Sonho,
Aqui ele vai ter que aquele recurso que eu falei para vocês do ritual sonoro oriental, ou dos rituais sonoros orientais. Ó, no Messi, quem lourece, estremece, quermesse. O sol celestial, girassol, esmorece. E as cantinelas de serenos sons amenos fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos. Que é simbolismo puro. Achamos o nosso modelo simbolista de ritual sonoro. Ó, Fs, que são fricativas, consoantes fricativas fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos. Então, essa sonoridade de Fs e Vs, que são as fricativas, né? F e V são fricativas, né? Soprantes, atrito, mas que vai dar uma sonoridade que eles querem. E tem em cima também, ó. No Messi, enlouquece, estremece, quermesse. O nome disso aqui também é eco, tá? Que é sonoro. Isso aqui são figuras sonoras para conquistar o leitor. Entenderam? Figuras sonoras. As estrelas em seus ralos brilham com brilhos sinistros, cornamusas e crotalos, cítolas, cítaras, ó, além de ter um monte de elemento oriental aqui, ó, cistros, soam suaves, sonolentos e suaves. Ó a brincadeira que ele fez aqui, ó. Soam suaves, sonolentos e suaves, em suaves, ó. Tá vendo? Esse processo de repetição aqui sonoro aqui, ele tá tocando mantra, lentos, lamentos, de acentos graves, suaves. Então, esse recurso aqui, recurso simbolista clássico, expressivo, sonoridade, eco, silepses, fricativas. Quando tem muito S's, nós chamamos de silepses. Com sons de S, né? Cítolas, ó. Cítolas, cítaras, cistros, soam suaves, sonolentos e suaves, em suaves. Então, essa repetição também é o eco. Então, aqui é aquele poema para mostrar para vocês o ritual oriental, né? O ritual musical, né? O ritual sonoro, os rituais sonoros orientais. Aquela ideia de mantra e tudo mais, tá? Aqui ele vai usar Vs, ó. É só lembrar do Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpeas de violões. Esses caras adoram isso, entendeu? Adoram S's, F's, V's porque tem uma sonoridade muito forte. Então, na forma como você entoar, vai dar um efeito fantástico, entendeu? Então, bem, aí ele repete, ó. E tem refrão também, ó. Isso aqui que eu acho legal, ó. Tá vendo, ó? Aí é como se tipo fosse uma oração, entendeu? Ó, ele repete aqui, ó. Como se fosse um... Lembra que eu falei que a música tem o refrão? Então, como se fosse assim uma oração, ó. Então, digamos que a gente lê assim, ó. Na messe que enlouquece, estremece, a quermesse, o sol, o celestial girassol esmorece. E as cantinelas de serenos sons amenos fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos. O refrão. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros, cornamusas e crotalos, cítulas, cítras e cistros. Soam suaves, sonolentos e suaves, em suaves, lentos. Entendeu? Aí continua. Flor, enquanto na messe estremece a quermesse, e o sol, o celestial girassol esmorece,
Deixemos estes sons tão serenos e amenos, fujamos, flor a flor destes floridos fêmeos. Aí ele vai repetir, ó. Tá vendo? Ele repete, ó. Tá vendo? Sempre o processo de repetição. Ele vai, as estrelas em seus ralos. Então já deu para entender mais ou menos que ó. As estrelas em seus ralos brilham. Para quê? Para construir esse efeito de oração, de cântico, né? Cítula, cítula. Então tem toda uma tonalidade para poder cantar isso aqui. Né? Tá vendo? É enorme, ó, o poema. Ó. Né? Até há um comentário, esse aqui eu estou tirando do Maçom Moisés, a literatura através dos textos. E ele diz assim, ó, esses dois poemas pertencem ao Aristos, né? E registram algumas das inovações simbolistas. Aí ele diz aqui, ó, no primeiro soneto, tem o fecho de ouro, que eu falei para vocês. Que é aquele assim, vamos ver, que eu até brinquei com vocês que daria até uma tatuagem interessante. Amar sem esperança é o verdadeiro amor. Amar sem esperança é o verdadeiro amor. Caramba, hein? Esse aqui é meu amor obsessivo, né? Amar sem esperança é o verdadeiro amor. E aí, o Moisés, ele disse assim que quanto a um sonho, ele já se enquadra mais no simbolismo, que eu falei para vocês, porque está ligado aos rituais sonoros, né? Aí ele diz aqui, ó, que esse poema que a gente leu aqui, o refrão, ele tem um caos onírico, né? Tem um pouco de sonho. E aí ele vai ter as aliterações, fogem, fluídas, fluindo, os refrões, né? Aquilo que eu comentei com vocês, eu acho que eu comentei, tá mais completo o comentário ali até do que essa observação aqui, porque ele vai dizer que... aqui tem uma informação legal, ó, que... Ó, percebe-se ainda que a composição desenvolve-se em melopéia, ou seja, no ritmo cantante de uma oração, ou no ritmo cantante de uma música, aquilo que a gente já discutiu, né? No ritmo cantante, murmurado, febril, tipicamente simbolista. Tá? E é legal que o Eugênio de Castro, este é o primeiro que em Portugal aparece defendendo a liberdade do ritmo contra os dogmáticos e estucos decretos dos velhos prosodistas. Então, aqui nesse momento, você pode ver que ele não acompanhou o soneto. Ó. Você viu que no refrão aqui ele não acompanha o soneto. Está em forma de triângulo invertido aqui, ó. Ele começa aqui um verso maior e tal, e aqui ele acaba com um verso com uma palavra só, tá? Então ele realmente não acompanha muito, aqueles caras que gostam de uma métrica muito perfeita, muito normativa e tudo mais, né? Bem, Eugênio de Castro, então, a gente viu esses dois poemas, eu acho que dá pra gente ter uma visão bem legal, né, daquilo que eu falei. Ainda não apareceu religiosidade, né? Mas já apareceu rituais sonoros místicos. Eu vou pular o Antônio Nobre, porque eu quero ir lá para o Camilo Peçanha. E o Camilo Peçanha é muito bacana. Então, o Camilo Peçanha está aqui, ó. Ele estudou, adivinha onde? Nasceu em Coimbra, provavelmente estudou em Coimbra. Vamos ver se ele cursou Direito na Universidade de Coimbra. Ah, com certeza. Estudou Direito na sua cidade natal, formou-se em Direito, né? Só que ele vai para Macau. Ó, que legal. Ó, ele vai para o Oriente, ó. Tá vendo? Aquilo que eu falei para vocês. Ele vai para Macau. Ele se orientaliza-se. Que legal, Camilo Peçanha. Que doido. E ele fica viciado em ópio. Porque uma coisa que eu não falei para vocês é que, na verdade, o simbolismo ele tenta ser uma espécie de opiário, né? Ele tenta seduzir você
por meio de uma hipnose, ou por meio assim, de uma viagem, né? Essa viagem que ele vai fazer por meio dos sons, desse universo oriental, das palavras, dos cheiros e tal, é chamado de epifania. Então ela chama-se, né, epifania. O nome dessa viagem, tá, é epifania. A literatura queria fazer esse papel epifânico, né? Então, assim, olha que interessante, né? Como ele teve uma vida. Então, aqui, vamos pegar aqui um poema. Ó, aqui a gente vai ver o decadentismo forte, simbolista. Ele diz, ó, tenho sonhos cruéis. Vocês estão percebendo que já é o segundo poema que aparece sonho? E estão percebendo que eu disse para vocês que o caminho natural depois do simbolismo é o surrealismo? É o caminho natural, que foi o que aconteceu, tá? Por isso que a gente tem o Apollinaire, né? O Apollinaire, ele é um poeta que ele é simbolista e é surrealista ali ao mesmo tempo. Tenho sonhos cruéis na alma doente, sinto um vago receio prematuro, vou a medo na aresta do futuro, embebido com saudades do presente. Essa coisa do embebido está muito ligada à questão onírica, à questão do inconsciente. Aí a palavra que eu precisava, estava fugindo de mim. Inconsciente, né? O que é o inconsciente? Então, quando é que você atinge o inconsciente? Quando você deixa a sua mente em estado alfa, quando você medita, quando você ora, quando você bebe, né? Quando você neutraliza a consciência. Saudades desta dor que em vão procuro, do peito afugentar bem rudemente, devendo, ao desmaiar sobre o poente, cobrir-me o coração de um véu escuro. Né? Porque a dor, esta falta de harmonia, toda a luz desgrenhada que alumia as almas doidamente o céu de agora. Sem ela o coração é quase nada, um sol onde expirasse a madrugada, porque é só madrugada quando chora. Então a gente tem referências aqui a decadentismo, o spleen, que é quem viu o vídeo lá do Baudelaire vai lembrar o que é o spleen, que é essa espécie de decadência, tristeza, né, controlada. É um soneto que basicamente vai estar trabalhando aqui, é perceptível que vai estar trabalhando aqui esse versos de ouro no final, na chave de ouro que a gente fala, né? No final tem uma argumentação aqui. Mas deixa eu ver um poema mais... Deixa eu achar aqui alguma coisa. Ó, essas duas estrofes aqui, ó, né? É no monte escabroso, solitário, corta os pés como a rocha de um calvário e queima como a areia. Foi, no entanto, que choramos a dor de cada um, e o vinho em que choraste era comum. Tivemos que beber do mesmo pranto. Bebemos cada um do mesmo vinho. Então a gente tem esse paralelismo semântico ou paralelismo temático figurativo, né? Essa ideia aqui da bebida e do chorar, né? Do estar triste, do sofrer, do se resignar. Mas deixa eu achar alguma coisa mais forte. A bebida está sempre presente, né, pessoal? Ó, o vinho está de novo aqui, né? O néctar enchendo a cabaça pela estrada do vinho. Ó, deixai-me chorar mais e beber mais, perseguir doidamente os meus ideais, e ter fé e sonhar, encher a alma. E aqui é claro que ele vai fazer uma brincadeira aqui, uma brincadeira não, mas ele vai fazer um cruzamento semântico de encher a alma, né?
no sentido aqui, ó, chorar e beber, que ele colocou aqui em cima, que na verdade enche a alma dele. Beber enche a alma dele e chorar também enche a alma dele. A supervalorização aí da tristeza, a supervalorização da decadência. Então é bem interessante isso aqui. Quer ver? Deixa eu achar outro do Camilo Peçanha aqui. Ele faz muitos sonetos. Aqui, ó. Se vocês, se vocês pararem para pensar, o Camilo Peçanha ele tem mais elementos simbolistas baudelerianos do que o próprio Eugênio de Castro. Se você parar para pensar, né? Quer ver? Olha esse aqui, por exemplo. Ó. Vamos pegar esse. Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho? Onde esperei morrer, meus tão castos lençóis? Do meu jardim exíguo os altos girassóis. Quem foi que os arrancou e lançou no caminho? Bem bonito isso aqui, porque ele está trabalhando com a imagem visual do lençol de linho branco, né? Bem branquinho, castos lençóis, né? Jogados no jardim, né? Voando no jardim. E ele constrói essa imagem do jardim e constrói a imagem também dos girassóis, que é algo bem representativo aí, principalmente para o inconsciente. Tem alguma explicação aí para o girassol no inconsciente. E aí ele fala, ó, quem quebrou, que furor cruel e simiesco, a mesa de Ocear, tábua tosca de pinho? E me espalhou a lenha e me entornou o vinho. Da minha vinha, o vinho acidulado e fresco. Ó, minha pobre mãe, não te ergas mais da cova. Olha a noite, olha o vento, em ruína a casa nova. Dos meus ossos o lume a extinguir-se breve. Não venhas mais ao lar, não vagabundes mais, alma da minha mãe. Não andes mais à neve, de noite, a mendigar às portas dos casais. Então, na primeira leitura, você fica em dúvida, né, com a ideia de ó minha pobre mãe, não te ergas mais da cova. E aí, esse sujeito aqui que ele diz, não venhas mais ao lar, não vagabundes mais, né? E aí dá a ideia que, ó, alma de minha da minha mãe, não andes mais à neve, de noite a mendigar às portas dos casais. Então, a gente tem uma concepção também de morte interessante aqui, né? E de algo sobrenatural. E visual, claro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um outro soneto que tem a mesma. Ó, acho que o inscrição. Eu pulei para cá pro caminho e não abordei aqui o inscrição, ó. Eu vi a luz em um país perdido, a minha alma é lânguida e inerme, típica característica de spleen, tá? Vou até escrever aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui uma opção de escrever. É, eu acho que tem uma opçãozinha de escrever aqui. Mas tá. Ah, verdade, verdade. Aqui, né? Isso, isso. Não está respondendo. Deixa eles abrir que eu já coloco aqui. É aqui, ó. Exatamente aqui. Deixa ele. É, é.
Às vezes eu colocava comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, verdade, verdade, verdade. É, ou esse aqui. É, nota do... Ah, verdade. O bom é aquele que... Deixa eu só apagar isso aqui. Eu acho que é esse Tzinho aqui. É, vamos ver. Deixa eu ver se eu digito, escrevo aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai aparecer. É. Ele aparece mesmo que quando, acho que quando você passa em cima, né? É. Quando clica em cima, passa o cursor, ele aparece spleen. É. Mas já dá para dar aqui, ó, spleen, que é esse conceito aqui de da pessoa se rebaixar, né? O poeta simbolista ele se rebaixa, ele sempre quer se colocar inferiorizado, né? E aí ele coloca aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o meu. No chão, sumir-se como faz um verme. Então, esse conceito do indivíduo, do sujeito poeta se reduzir, né? Se colocar aí meio que como um nada, é o que a gente chama de spleen, é mais ou menos uma ideia desse decadentismo simbolista. E que o Machado fez, né? Quando ele escreveu Memórias Póstumas, ele dedica o livro ao verme, o primeiro verme que corroeu, né, a carne dele. Deixa eu ver se tem mais algum poema. Esse poema aqui tá ótimo, mas o livro que eu escaneei aqui tinha um papelzinho que estragou. Que ele tá mais ligado ao que a gente entende de simbolismo. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui o Camilo Peçanha ele vai inovar. Ele não mantém o soneto e vai trabalhar com aquela sonoridade. Então ele vai dizer, ó, de que esvoaçam, brancos os arcos, por baixo passam, se despedaçam no rio os barcos. Fundas soluçam, caudais de choro, que ruínas ouçam, se debruçam, que sorvedouro. Aqui que eu acho que é uma estrofe bem trabalhada, ó. Porque tem T com R. Esse T com R é muito forte. Trêmulos astros, solidões lacustres, lemes e mastros, e os alabastros dos balaústres. Então ele faz uma mistura aqui de S's, fricacilepses, né? Os S silepses, e ao mesmo tempo ele vai brincando com as consoantes fortes, que é o T e o B. Essas consoantes são as mais poderosas que tem, T e B. E essas consoantes elas ficam mais fortes ainda quando anaboliza elas, quando turbina elas com o R, que o R ele não pode ser considerado uma consoante na posição ligada a uma consoante forte. Né? Se você pega o R do lado de uma consoante forte, ela cria uma espécie de repique na consoante. Ela fala trrr, né? Tre, tre. Ela parte no meio o T. Trêmulos, astros. Né? Solidões, lacustres. Então, olha que palavra forte. Lacustres. Você tem um C, que é uma consoante forte. O tre, que já é poderoso por natureza, o rei das consoantes. E os S's, que são as silepses. Lemes e mastros. E os alabastros dos balaústres. Essa brincadeira aqui também ficou muito doida, ó. Ele conseguiu descompor essa palavra aqui, decompor e recompor ela aqui invertida. Aqui o B está no meio, aquele B está fora. Ó. Alabastros
balaústres. Dá trabalho fazer isso aqui, viu, gente? Dá trabalho, tá? A gente olha assim e fala, e tal. Mas isso aqui é um trabalho ou de muita intuição musical, sonora, né? Ou de muito quebra-cabeça para você encontrar. E isso tudo é importante, tá? Olha o comentário do Massu aqui, ó. Se Antônio Nobre pode ser classificado de romântico retardatário, Camilo Peçanha faz jus a uma rotulação diversa. É o exemplo acabado de poeta simbolista. Então, para o Massu, já dá para perceber que ele prefere o Camilo Peçanha, né? Ele coloca o exemplo acabado de poeta simbolista. Porque se lá no Eugênio de Castro, lá em cima, ó, aqui em cima, lá, chegar lá. Se aqui no Eugênio de Castro, o Massu, ele vai falar que o Eugênio ainda tem um pouco de Camões, o Eugênio ainda tem um pouco do soneto moralista, moralizante. Ele já em Camilo Peçanha, que é o cara que foi para Macau, no Oriente, já conheceu muita coisa lá e tal, ele já é um poeta simbolista bem acabado, muito mais intenso, muito mais usando a fórmula simbolista, né? Como atestam limpidamente peças transcritas. Vê-se que ele se desliga de todo compromisso com o passado lusíada. Olha aqui, gente. Então você vê que ele não tem muito contato camoniano, embora continue profundamente preso às suas raízes étnicas e culturais. É isso que eu estava falando para vocês, ó. Tá? É isso. O português ele tem uma tradição tão forte que ele não consegue se deixar usar. Então o Camilo Peçanha, de repente, ele dá um passinho a mais, né? Dá um trisco a mais aí para fazer algo mais original no rumo do simbolista, tá? Ele até o próprio Massot diz que nesse verso aqui, ó, quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho, que nós lemos lá em cima, poderia ser uma metáfora para a mudança que ele sofreu da tradição portuguesa, né, de ser ali tradicional, da origem, da cultura, para um simbolismo, né? Aí o Massot ele faz uma abordagem. Vamos ler a crítica do Massot que ficou legal aqui, ó. Ele diz assim, ó. E a existência no Oriente deve ter colaborado para que formulasse sua visão do mundo, mas são insuficientes para explicá-la totalmente. Para tanto, há quem recorrer às características distintivas, unívocas, de sua individualidade. Assim, a emoção não irrompe exclusivamente nem predominante na poesia de Camilo Peçanha. Porque você sabe, pessoal, que se o poeta estiver muito conectado às emoções, a gente também está tocando um pouco no romantismo, que é um período subjetivista por natureza. Então, não é que o simbolismo não tem que ter emoção. Ele tem, mas é uma emoção mais onírica, tá? Ó, ele diz aqui, vamos ver o que pegando aqui atrás o que ele está dizendo. Assim, a emoção não irrompe exclusivamente nem predominante na poesia do Camilo Peçanha. Ao contrário, enriquece-se com uma tensão de nervos, a que somente falta o pertinaz trabalho da inteligência para se tornar moderna de todo. Então, o próprio Massu ele fala que talvez o próprio Camilo Peçanha está a um passo de ser moderno, né? Tão perto que ele está ali, né? E aí, deixa eu avançar aqui
Não vou dialogar essa parte aqui, não. Depois a gente quer a parte do modernismo, não vamos confundir. Vamos para o que eu estou falando de pessimismo, decadentismo. Ó. Como que desintegrado interiormente, o poeta entrevê o universo estilhaçado em espasmos de som, de luz e de cor, de sensação. Aquilo que eu falei para vocês do simbolismo. Sinestesia. Né? Ou como se o espaço fosse o reino do caos, onde boiam farrapos de seres, coisas e sensações. Tudo se mistura. Daí a dor, essa falta de harmonia, ser-lhe o tema fundamental. Olha que bacana. Ó. Pois sem ela, o coração é quase nada. O que seria o coração sem dor? Né? E aí é que vai estar ligado ao pessimismo do Schopenhauer. Tá? O pansofrimento, que é o sofrimento total. Sofrer, lembra aquele poema do Verme? Né? Lá em cima, que ele diz, né? Inscrição. Eu vi uma luz em um país perdido, a minha alma é lânguida e inerme. Ó, quem pudesse deslizar sem ruído, no chão sumir-se, como faz um verme. Então, essa tristeza decadentista, que é esse pessimismo aqui que o Massu coloca como pessimismo do Arthur Schopenhauer. O Schopenhauer tem um livro que eu estou querendo ler faz tempo, que é O Mundo como Vontade e Representação. Mas é difícil achar esse livro. É um filósofo muito influente na metade do século XVIII para frente. Influenciou Nietzsche, influenciou os caras pesados da filosofia. Bem, e aí ele vai falar de outro que não se trata de dor amorosa, mas de dor existencial. Ó, isso aqui é importante. Ó. Dor com maiúscula. Tá? Então, isso aqui eu acho que dá pra gente, né? Além daquele, né? Como é que é? O verdadeiro... Ah, gente, toda vida eu tô esquecendo. Ó, não é dor amorosa do Camilo Peçanha, é dor existencial. Não é só dor por uma mulher ou por alguém, por um homem, é dor existencial, tá? Isso aqui que é legal. Deixa eu pegar meu verso aqui que eu esqueci, gente. O verso de ouro da aula. Cadê? Amar sem esperança é o verdadeiro amor. Eu acho que esse aqui é o espírito. Amar sem esperança é o verdadeiro amor. Eu acho que esse aqui é o espírito real do simbolismo, somado a essa dor que não é dor amorosa, mas sim uma dor existencial. Exatamente uma dor existencial. Bem, então, pessoal, basicamente, a gente vai ter aqui o que a gente não pode esquecer nunca, né? O simbolismo está apegado a esses rituais sonoros, ele está apegado a esse decadentismo, que a gente chama também de spleen, que está lá no vídeo do Charles Baudelaire. Importante dar uma olhada lá para entender que ele foi o pai disso. Essa tristeza, que na verdade é uma dor existencial, né? Essa sonoridade. E quando vocês pensarem no simbolismo português, vocês têm que sempre... Ó, que legal aqui essa parte aqui do Eugênio de Castro, né? A parte do refrão e tal, muito bem simbolista, bem... Vocês nunca podem esquecer disso aqui, ó. A luta da tradição portuguesa versus o que é contemporâneo, tá? Então, isso que é importante, ó. Este verso eu acho que é muito legal, ó. Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho, onde esperei morrer, meus tão castos lençóis. Eu acho que aí é o ponto onde a cultura portuguesa bate com a cultura simbolista.
confronto entre a tradição cristã, judaica, europeia, monárquica, rural, versus mística oriental, livre, meio modernista, decadentista, urbana. Então, eu acho que aí é que está exatamente esse dilema.